Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus nesta noite. Vamos iniciar então o culto dos jovens. Aleluia, eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Todos estão me ouvindo, belezinha aí? Por gentileza, alguém me fale aí, você está nos ouvindo, beleza? Quero cumprimentar e saudar todos vocês com a paz do Senhor, com uma excelente noite de sábado. Estamos aqui, diferente, hoje resolvi fazer aqui, dentro da igreja mesmo. Estão faltando alguns irmãos, né, por uma situação não é boa, né, mas infelizmente isso acontece, né. Giovana, pastora Nilva, o Gabriel, não puderam estar aqui, mas a obra não é deles, a obra não é minha, a obra é de Deus e a obra continua. Então quero convidar você para estar conosco, para cultuar conosco nesta noite de sábado, hoje são mesmo quanto? 15 de agosto, aleluia, né? Você puder aí dar o seu up, compartilhe aí, faça uma sala de vídeo e vamos propagar o evangelho na data de hoje. Então, vamos fazer a menção aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro, para nós iniciarmos, de Daniel, capítulo 4, no versículo 35, que diz a Bíblia, todos os moradores, esta foi um versículo, uma palavra do rei Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 35, Daniel, ele diz, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, mas segundo a sua vontade, ele usa o exército de anjos do céu e os homens da terra, e não há ninguém que possa deter e nem dizer para ele o que fazes. Então, para ser bem objetivo, bem rápido, Deus dá uma visão para o rei Nabucodonosor, e na visão é uma árvore muito gigante, muito enorme, aonde as suas folhagens eram verde, aonde tinha animais debaixo desta árvore, e também passarinhos vinham, pousavam nesta árvore. De repente ouviu-se uma voz aonde um vigilante vinha e cortava essa árvore, e dessa árvore só restavam as raízes e o caule desta árvore, o tronco da árvore. Então o rei ficou preocupado e não tinha macumbeiro, não tinha encantador, não tinha feiticeiro, nada pôde, ninguém pôde, nem cartomante, ali na Babilônia, ninguém pôde desvendar este mistério, este sonho, a não ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem de Deus, o Daniel. E Daniel chegou diante dele, então apresentaram Daniel diante dele, do rei Nabucodonosor, e Daniel explicou para ele, e ele contou o sonho para Daniel. Daniel ficou, de repente, em silêncio, porque já entendeu o sonho, e começou então, no versículo 35, versículo 19, diz a Bíblia, então Daniel, que eu chamava de Beltesazar, ficou por algum tempo sentado em silêncio, perturbado pelo sonho. Finalmente eu disse, Beltesazar, não tenha medo de me contar o significado do sonho. Daniel respondeu, majestade, gostaria que os acontecimentos revelados pelo sonho fossem destinados aos seus inimigos, mas não é. E não ao rei. E ele fala assim, a árvore que cresce, rei, é você, né? É você, é o seu poder em toda a terra. E Daniel começa então a explicar para o rei que aquela árvore era ele, todo o seu poder, a sua glória ali, e também aquele vigilante que veio, cortou a árvore, também era a vida e a situação ao qual vivia Nabucodonosor. Por causa do seu egoísmo, por causa da sua prepotência, por causa dele achar que ele era o cara, que o rei era tudo, que a glória era dele, Deus então deu um sonho ao próprio Nabucodonosor do que ia acontecer, e Deus ainda falou através
de Daniel, através do sonho, dizendo: o Senhor, ó rei, será expulso do palácio e vai viver pelos campos como um animal, comendo capim como boi, molhado pelo orvalho da noite. E assim o Senhor vai viver durante 7 anos, até aprender que o grande Deus é o dono de todos os reinos, dos homens, que Ele dá o poder a quem Ele quer e estende. Então, é Deus dizendo assim: olha, a glória não é sua, Nabucodonosor, a glória é de Deus. E depois de exatos 12 meses, está o rei no palácio olhando e começa a admirar e diz assim: nossa, tudo isso foi eu que fiz, a glória é minha. E quando o rei se gabando de tudo aquilo, ouve-se uma voz de Deus e se cumpre essa palavra, e o rei Nabucodonosor fica por 7 anos, como um animal, as suas unhas crescem, o seu cabelo fica enorme, até ele entender que a glória é de Deus, que Deus mata quem Ele quer, que Deus dá vida a quem Ele quer, que Deus que colocou ele ali como rei. E ele, então, entendendo isso, no versículo 35 ele diz: e todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele usa o exército de anjos do céu, e os homens da terra, e não há ninguém que possa deter a sua mão, e nem dizer para ele o que ele faz. O que eu quero dizer para tudo isso? Hoje existem algumas pessoas, cristãs ou não, não vou falar no mundo evangélico, que acha, como diz o Aleph, a primeira bolacha do pacote, ou a última bolacha do pacote. Alguns dizem bem assim: Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, o dízimo dele é um dízimo gordo, um dízimo abençoado, e ele tem a cara de pau de falar assim: nossa, se eu sair da igreja e o meu dízimo vai comigo, a igreja vai fechar. Vai fechar porque o meu dízimo é o suficiente, porque o meu dízimo é o maior, porque o meu dízimo é isso. E alguns ainda dizem assim: nossa, eu canto demais, eu louvo demais, se eu sair do louvor, vai acabar a equipe, vai acabar o louvor da igreja, porque eu sou o cara da vocal, eu sou o cara que toca, eu sou o cara que canta, se eu sair, acabou. Alguns ainda dizem assim: nossa, eu prego demais, eu sou o cara, eu sou eloquente, se eu não ministrar na igreja de Cristo, ou na fulana, ou na beltrana, vai fechar, vai acabar. São pessoas egoístas, como o rei, são pessoas prepotentes, são pessoas que precisam ser tratadas por Deus, e você pode ter a certeza que vai ser tratada por Deus, assim como Deus tratou este rei Nabucodonosor, porque Ele põe quem Ele quer, Ele dá a quem Ele quer, sabedoria e inteligência, Ele dá graça de pregar, Ele dá graça de cantar, Ele abençoa nos dízimos, mas você pode ter a certeza que Deus não vai deixar barato. Nesses últimos dias, Ele está fazendo um tratamento aí com muitas pessoas, e algumas ainda lá fora dizem assim: nossa, se gaba por causa da sua beleza exterior, da sua aparência, e maltrata algumas pessoas. Outros, porque tem dinheiro demais, maltrata outras pessoas, e tem medo de um vírus, e o vírus pode arrebentar aquele corpinho durinho, aquele corpinho bonitinho, aquele corpinho tudo empinadinho, pode vir então o vírus e destruir tudo isso e acabar. A glória de Deus, a Ele seja dada toda a glória, todo louvor, toda honra, você tem, amém. Louvado seja Deus, a glória de Deus, é Deus que abre as portas, é Deus que fala, é Deus que te usa, é Deus que te abençoa. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Não chegue ao ponto de passar como Nabucodonosor passou nessa humilhação, de ser como um bicho do mato, para entender que tudo aquilo foi através de Deus na vida dele, assim como também na minha vida, na sua vida, a glória de Deus, é Deus que nos abençoa. Amém? Vamos